Beleza, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Mundo Metal. Eu sou Fábio Reis e a gente vai dar sequência nas nossas resenhas a respeito do Savatage. Começamos aí na semana passada, falamos de Sirens, falamos de The Dungeons Are Calling e também do Power of the Night. Agora, chegamos aí àquele momento daquela quebra na discografia, né? Aquela quebra de paradigmas que rolou aí no Fight for the Rock de 1986. E a gente precisa se aprofundar um pouco mais nesse álbum para entender todas as nuances que provocaram essas mudanças. Antes de começar o vídeo, vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações e também considerar fazer parte do nosso clube de membros, ok? Para ser membro do canal do Mundo Metal é muito fácil, basta você acessar o canal, ali do lado da sua inscrição vai estar o botãozinho Seja Membro, você clica aí, vão ter 3 planinhos básicos para você escolher qual cabe no seu bolso, e a partir daí você vai estar contribuindo com o Mundo Metal, ajudando o Mundo Metal a continuar sendo uma plataforma 100% independente e continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, ok? Então, contamos com a ajuda de todos. Então, vamos à nossa resenha, hoje vamos falar de Fight for the Rock. Pois é, chegou o momento de falarmos de Fight for the Rock e não tem como falar desse disco de uma forma decente sem entender o que aconteceu nesse período. Eu vou começar pelo básico, contando aí superficialmente, e dessa forma vou tentar contextualizar, inserir quem não conhece a história da banda e do disco naquele momento histórico. O Savatage apareceu na cena com 2 trabalhos totalmente voltados ao heavy tradicional, o debut Sirens, o EP The Dungeons Are Calling, depois deu sequência com o próximo álbum que foi o Power of the Night, nesse segundo já melhor produzido e em uma gravadora maior, a Atlantic. O Fight for the Rock representou uma quebra muito grande de paradigma em termos de musicalidade, principalmente se comparado aos discos anteriores. Ele é um álbum cheio de baladas, com uma sonoridade mais amena, ele é mais comercial, e o resultado disso é que os fãs, em sua maioria, detestaram o disco. Só que você que conhece a discografia da banda pode se questionar, peraí, o Savatage logo ali na frente gravaria discos com baladas, com sonoridades mais amenas, e esses discos são adorados pelos fãs. Como pode isso? E essa é a reflexão que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. Tem um motivo para tudo isso, e eu vou contar tintim por tintim para vocês. Primeira reflexão, eu não vejo nada demais numa banda arriscar sonoridades diferentes, não vejo nada de outro mundo em ver uma banda tentando adicionar elementos e inovações na sua música. O grande problema é quando os músicos não fazem isso por vontade própria. E é justamente o que aconteceu aqui. Quem conhece o Savatage sabe que os integrantes são extremamente talentosos, teriam condições aí de ter composto um registro diferentão e mesmo assim agradar o seu público, mas não era o que a banda queria. Os caras tinham gravado um álbum pesado, tradicionalzão, tinham feito a primeira turnê da carreira, era esse tipo de som que eles queriam fazer. Mas a gravadora achou que eles tinham que soar mais comerciais. Como foi isso? O John Oliva estava compondo umas músicas mais pops e levando para a gravadora para que outros artistas pudessem gravar essas músicas. E assim, ele ia faturar uma grana como compositor. Então, um belo dia, ele chegou lá na Atlantic com umas 3 ou 4 músicas e pediu para que a gravadora encontrasse um artista que pudesse gravar essas músicas. E a resposta que ele recebeu foi: a gente já tem um artista para gravar essas músicas, o Savatage. Ele argumentou ali com os caras que não tinham sido músicas compostas, escritas para o Savatage, pensando no Savatage, que a proposta musical do Savatage era outra, mas aí ele recebeu um ultimato. É isso ou nada. Precisamos de artistas que sejam comercialmente viáveis e achamos que vocês podem ser. Então, lá foram eles gravar um disco de sonoridade mais amena, a mando dos executivos da gravadora. Nesse primeiro ponto, já cabe até uma discussão aqui sobre se eles deveriam ter aceitado isso ou não. Então, vamos promover esse debate. Escreve aí nos comentários do vídeo a sua opinião, o que você faria no lugar dos músicos, aceitaria ou não, se manteria fiel aos seus conceitos ou entraria no jogo dos executivos. Então deixa aí a sua opinião que a gente vai responder ela depois. Mas enfim, vamos à nossa segunda reflexão, que é a seguinte: tendo que gravar um disco dessa forma, os músicos meio que apertaram o botão do foda-se.
fizeram ali qualquer coisa e não se esforçaram muito. Isso fica evidente. Tanto que se você analisar o tracklist do Fight for the Rock, ele tem 10 faixas, onde 2 são covers. É o único álbum do Savatage que tem covers no tracklist oficial, né? Uma dessas versões é Day After Day, do Badfinger, a outra é Wishing Well, do Free. Tem mais 2 músicas no track que são reaproveitadas do Sirens, Out in the Streets. Ela chegou até a entrar no tracklist, é a última música presente no tracklist do Sirens. E a Lady in the Skies é outra que foi reaproveitada e já existia desde a época do Sirens, mas ela não tinha sido gravada. Então, fica bem evidente que a banda pensou, ok, vamos fazer isso aí, mas vamos deixar claro o nosso grau de envolvimento, que é tipo baixíssimo. Até na montagem do tracklist, que sempre foi um ponto forte ali nos discos do Savatage, aqui no Fight for the Rock é feito nas coxas. O álbum tem até bons momentos, e quando eu falo bons, são realmente interessantes, tá, pessoal? Mas essas músicas estão todas lá para metade e final da audição. O começo é legal com a faixa título, né? É uma das que trazem um pouco do que se espera do Savatage, mas logo na sequência vem 3 baladas, uma atrás da outra. Isso já mata a audição totalmente e com certeza foi feito de propósito. Musicalmente, aqui a gente entra realmente nos pormenores. O álbum ele traz pelo menos 4 músicas que não merecem as críticas que são feitas em cima do disco como um todo. Fight for the Rock, The Edge of Midnight, Hide e Headlight Paradise. Todas essas, mesmo sendo canções mais diretas, elas possuem alguns ajustes. A gravadora tinha a intenção realmente de deixar o negócio mais palatável, então rolam uns tecladinhos, umas climatizações, uns trechos mais levinhos, mas essas são essencialmente boas canções. Já She's Only Rock and Roll é uma música meio boba, assim como Crying for Love. Os covers são tipo qualquer coisa, foram enfiados ali no disco apenas para completar a minutagem. Então, sim, esse é um disco que tem sim motivos para ter sido criticado, mesmo não sendo esse desastre todo que pintaram na época. E aqui a gente parte para a nossa última reflexão. É totalmente diferente você começar a ouvir a banda mais tarde, com todos os discos já lançados, e visitando e revisitando tudo depois de muitos anos do lançamento, e o cara que comprou o álbum na época, o cara que ele acompanhou ali, ele obteve o Sirens na época do lançamento, ele pegou o The Dungeons Are Calling, ele comprou o Power of the Night, tinha toda uma expectativa em cima da banda, né, que vinha crescendo, vinha se apresentando como um grande expoente do heavy metal, e de repente essa pessoa se depara com Fight for the Rock. Esse fã, ele teve os motivos dele, teve toda a razão de rejeitar o disco, o que eu acho meio estranho. E se você é um desses, eu até te recomendo a ouvir novamente esse trabalho, mas eu acho estranho quem ama álbuns como Gutter Ballet, Streets, Dead Winter Dead, criticar tanto o Fight for the Rock. Então, a segunda missão do vídeo é: escreve nos comentários o motivo que faz você achar o Fight for the Rock um disco digno ou indigno da grandeza do Savatage. Então, queria dar mais umas informações do disco, só para não dizer que eu esqueci. O Fight for the Rock tem quase a mesma formação dos discos anteriores, com uma única mudança, que é a saída do Keith Collins e a entrada do Johnny Lee Middleton no baixo. Então o John Oliva segue sendo responsável pelos vocais e teclados, Steve Eccles na bateria e o Chris Oliva nas guitarras, que nesse disco ele nem aparece tanto assim. Não dá para saber se ele resolveu guardar suas melhores ideias para o disco seguinte, mas a performance do Chris aqui é exatamente igual a de todos os outros músicos, burocrática. O disco foi lançado no dia 30 de junho de 86, a banda resolveu colocar um selinho de Parental Advisory na capa, apesar que não tem absolutamente nada nas letras desse álbum que possam resultar em algum tipo de polêmica. A gente até pode pensar que foi uma tentativa frustrada de impulsionar as vendas, mas realmente não deu certo. As músicas inicialmente até nem foram assim tão mal nas paradas, mas a banda negligenciou totalmente o álbum. Eles se negaram a tocar a maioria dessas músicas ao vivo. Se eu não me engano, acho que só a Hide e a The Edge of Midnight, e em alguns shows a Fight for the Rock foram tocadas ao vivo. O restante eles simplesmente se negaram e não tocaram
e não tocaram ao vivo. O disco ele é bem deslocado na discografia, não era o que os músicos queriam fazer no momento, mas se dobraram aos desejos da gravadora. E por bem ou por mal, o trabalho meio que naufragou, e no ano seguinte eles voltariam com força máxima e lançariam talvez o seu melhor disco. Para muita gente, o seu melhor disco. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Então, para encerrar, eu vou mostrar para vocês aqui a minha versão do Fight for the Rock, a última versão nacional aí. Tem 2 faixas bônus, This is the Time e This World Should Be. Nenhuma delas foram gravadas na época do Fight for the Rock. Essas versões aí acontecem muito disso, eles colocam músicas de álbuns que vieram depois, como faixa bônus de um disco, mas enfim, tá tudo certo, é uma versão bacana, o som é bem legal. Tiveram algumas outras edições no decorrer dos anos, a gente sempre menciona isso. Nesse caso desse disco, eu acho que nem é tão importante assim, mas diz aí você, o que você pensa sobre Fight for the Rock, o que você achou da nossa análise aqui, da minha resenha, o que você achou dessa série de vídeos que a gente está fazendo a respeito do Savatage. Comenta aí, deixa a sua opinião, a gente gostaria de saber o que você tem achado do conteúdo do canal também. E não se esquece aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. A gente volta ainda essa semana com How of the Mountain King, beleza? Então, valeu!